Vocação, oh, vocação, oh, Vocação, oh, vocação, oh. Rapaz, que é isso? Gente, é um show de talentos aqui, essa família. Crianças, saiam daqui um pouquinho. Jesus é a maior blasfêmia que eu já ouvi na vida. Pois é, são as freiras da vocação do beatbox que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque elas foram lá no programa do Danilo Gentili e alguns comentários que chegaram aqui também no canal, desrespeitando elas, falando bobeiras sobre elas. Então, nessa entrevista elas contam um pouco mais sobre a vocação delas e é isso que nós vamos ver e, óbvio, refletir juntos aqui, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho, dar o meu joinha neste vídeo. E lembrando, criatura de Deus, faça os seus comentários sim, mas tá vendo essas regras que estão aqui? Respeite essas regras, tá bom? Você concordando ou não, elas são importantes para fluir melhor as questões dos comentários aqui. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Vocação. Então nós vamos reagir a alguns trechos dessa entrevista e também, vocês lembram do Padre DJ na Jornada Mundial da Juventude? Você achava que só tinha isso lá em Portugal? Não. Aqui no Brasil, nós também temos um Padre DJ, que é o Padre Zeton. E aí ele também esteve presente lá no Danilo Gentili. Vamos ver aqui o trechinho em que ele fala também, o Danilo também fala. Tivemos um problema aí em relação a reagir a este vídeo do Danilo Gentili, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar pra vocês o que eles estão falando, porque nós não podemos utilizar o áudio desse vídeo, então eu vou falar, meio que dublar aqui o que eles estão falando pra vocês, tá bom? Vamos lá? Então aqui o Danilo fala, né, que o Padre Zelton, ele já esteve no programa dele, fazendo a Cristoteca no final do ano, em relação ao Natal, que aí o padre até falou que é a Cristoteca do Danilo. E aí o Danilo pede, né, pra relembrar aí este momento, que foi muito bom, ele até vai falar que é um agito, né, um agito bom, e passa aí esse pequeno trecho de quando o programa foi exibido aí em 2021, 13 de dezembro de 2021. A música que está rolando aí, né, diz Jesus tem poder, né, que vai fluir em mim. Então é um remix aí do Padre DJ Zeton. É Zeton. Nossa, Ju, que absurdo! Cristoteca? É, Cristoteca. Você pode ouvir falar o nome de Cristoteca, Night Cristo. Muito antigamente, pelo menos aqui na minha cidade, existia um nome, mas esse nome não pegou tão bem assim, que era o Barzinho de Jesus. O que é? É um evento em que os jovens vão pra poder dançar. Não é numa missa, tá? Não é dentro da igreja. Normalmente é no salão paroquial. Então lá colocam-se as músicas de igreja pra você dançar, pra você conversar, pra você brincar. Pelo menos aqui na minha cidade, nas Night Cristo que tinha aqui, também tinha apresentação de teatro. Então tudo aquilo que não cabe dentro de uma missa e que você pode viver de forma saudável, ao invés de você ir num barzinho de funk, esses funk aí, né, que tá ganhando repercussão, existe esses eventos para que os jovens possam se divertir de uma forma mais santa, digamos assim, né? Porque santo só quando a gente for pro céu, mas buscando viver a santidade. E aí o Danilo diz, né, que foi um belo agito na noite de Natal para eles, né? E o padre concorda. E uma das freiras aqui está de aparelho, né? Daqui do lado direito até fala que é um agito abençoado. E aí ele apresenta as irmãs Marizélia e Marisa, que são freiras aí da Copiosa Redenção, recebem todo o aplauso da plateia, né? E elas brincam que é quase como uma dupla sertaneja. E aí o Danilo pergunta quanto tempo elas têm de freiras, né? Então, esta irmã que está com o aparelho, né, óculos com o rosto mais arredondado, ela diz que tem 21 anos de vocação, 21 anos
de freira. Ou seja, que tinha muita gente falando, mas elas são muito novinhas, não levam a sério a vocação delas, não sabem nem o que é as coisas da igreja. 20 e poucos anos, 18 anos de vocação. Ou seja, elas não são novinhas, elas têm a cara de novinha, né? Muito bem conservada, mas não são novinhas, gente. Elas têm muito tempo de igreja católica e de vocação mesmo. Lembrando, não que a nossa vocação matrimonial não viva a parte da igreja, mas se você for comparar irmãs e padres, eles respiram muito mais igreja do que eu e você que estamos aqui trabalhando, vivendo no matrimônio ou sendo celibatário, né? Sem estar consagrado a alguma comunidade ou congregação. E aí o Danilo pergunta se elas se conheceram no convento, e elas falam que sim, há 18 anos atrás, quando a Marisa entrou, a Marisele fala que ela recebeu de braços abertos, e ela falou, venha minha filha. Danilo perguntou se elas já brigaram, elas falam que entre elas não, e aí afirmou que a freira briga sim, mas não entre elas. Ela afirmou que brigam porque eles são humanos, somos humanos, e aí o Danilo pergunta por que elas brigam, por que freira briga, tipo, um motivo assim. E aí ela fala, né, que elas têm temperamentos diferentes, e o Danilo solta a piadinha, se é porque elas têm inveja uma da roupa da outra. E elas dão risada falando que não, que é tudo igual. E aí a irmã diz que às vezes elas acordam e elas não sabem se vão vestir azul e branco ou branco e azul. E ele pergunta novamente por que uma freira briga com a outra. E ela diz que tem personalidades diferentes, temperamentos diferentes, que às vezes discorda de algumas coisas. Ele pergunta se já saiu no soco com alguma freira. E aí elas falam que não, que é uma briga mais acalorada. E o padre fala que nas regras não pode sair na pancada, não. E ele pergunta se o padre já sentiu vontade de dar soco, brigar dessa forma. Ele fala que já teve vontade, mas não dessa forma. Ele não briga dessa forma, não. Comentaram, porque vocês acabam vendo que eu consigo, às por responder alguns comentários um pouco mais ácidos. E aí teve alguns irmãos que falaram, irmã, você tem muita paciência, irmã, você tem muito equilíbrio. E aí eu sempre brinco, né, que se fosse por mim, fosse a Juliana, sem Deus, ia sair um monte de palavrão, ia sair chute, porrada, voadora. Mas, o que nos ajuda a não ir com ímpeto de raiva e ódio? E isso não só aqui nos comentários, gente. Vocês sabem que eu, né, tenho minha vida paroquial e lá também não é fácil. Exatamente por conta disso que as irmãs falaram. Opiniões diferentes, divergência de pensamentos, culturas diferentes. Aí tem a questão também, às vezes, de teimosia, essas coisas. Então, muitas vezes, a nossa vontade é bater sim, é xingar, é olhar, julgar, mas por isso que a gente tem sempre que pedir o Espírito Santo e viver as regrinhas dos comentários que eu sempre falo aqui, né? Que é uma coisa que Deus sempre me pede todas as vezes que eu vou ler um comentário, seja aqui ou em outro lugar, é seguir essas regras. Então essa regra é regra de vida mesmo, viu? Eu quero ver a irmã Marisele Marisa em ação. Cadê? Ai, meu Deus. Vocação, oh, vocação, oh, Vocação, oh, vocação, oh. Rapaz, que é isso? Sabe o que é mais engraçado? É que teve gente falando que isso é heresia. A gente tá perdendo a noção do significado das palavras. Não é nenhuma heresia, porque elas não estavam difamando o nome do Senhor ali. Não era uma missa, elas estavam num programa de televisão, vivendo a sua vocação. O que você faz na sua vida quando você não está na igreja? Você dança? Você joga videogame? Você assiste filme? Você conta piadas? Em tudo isso que a gente faz tem que ser santificado. Ali, elas santificaram o beatbox. Eu sou uma apaixonada por hip hop, rock. Inclusive, são dois estilos de música que muitas vezes são muito questionados, principalmente a questão do rock. Mas existe uma maneira de você viver esses estilos musicais de uma forma santa, buscando a... Quando eu falo forma santa, entendam aqui, pessoas que não entendem o que eu falo, buscar a santidade. Cristo também esteve em festas, lembra a boda de Caná? Ele não ficava lá parado igual um poste. Ele interagia, ele conversava, ele comia, ele bebia, ele dançava, brincava. E ele pergunta se elas sempre dançaram assim, se elas sempre foram do agito. E aí a irmã Zeli comenta que, olha, só pra deixar bem claro, quem dança é ela, que ela é péssima em dança. E ela pergunta se ela sempre gostou de dançar
E se ela sempre balançou o esqueleto, ela diz que literalmente balança o esqueleto porque ela é magrinha. Ela fala que a dança faz parte da vida dela desde criança, que ela tem uma irmã gêmea. Danilo pergunta se ela é freira e ela fala que ela não. Que a vocação dela é o matrimônio, tem 3 filhos. E aí o Danilo fala que é uma ótima experiência pra compartilhar, perguntando que se o casamento acaba com uma pessoa ou não. E aí ele compara, né? Ela casou e você não. E aí quem tá mais detonada? Ela ou a irmã? E a irmã fala que é ela. E aí ele brinca, né? Falando que o pessoal quer saber por que o Danilo não casa. Aí ele fala, olha pros meus amigos casados e olha pra mim. Falando que eles estão careca, barrigudos. E aí a irmã fala, né? Que ele poderia ser padre, então... Já que padre rejuvenesce, e o Danilo fala que ele adoraria ser padre, mas que ele seria uma vergonha para o reino de Deus, falando que ele é um miserável pecador. E elas falaram que elas também são, que Deus escolhe os piores. E o Danilo fala que Deus vai escolher ele ainda. E ela diz que, quem sabe, esse é o momento pra fazer o discernimento vocacional dele. E aí ele pergunta, né, se a irmã gêmea não ficaria brava por ela ter detonado ela. E a irmã fala que não. Ela vai se explicar, né? Não é detonada. É que a irmã dela teve 3 filhos e fala que quando a mulher tem filhos é muito lindo, só que, né, a mulher normalmente ela é sugada assim, né, literalmente. E aí o Danilo pergunta nesse outro trecho aqui, quem é que tem o melhor marido? Se a irmã gêmea da irmã ou a irmã. E ela fala que é ela, lógico. Não tem nem dúvida. E a outra irmã fala que não tem comparação. E aí nessa questão ninguém ganha. E a sogra também, né, que é Nossa Senhora. Pra quem não entendeu a piada dela, o marido de freira é Jesus Cristo, né? Assim, de uma forma, uma linguagem mais informal, né? Porque elas se dedicam totalmente ao reino de Deus. E a sogra seria Nossa Senhora. Tá, mas é só isso. Ninguém tá difamando Jesus, não. Porque o povo não sabe levar as coisas. Só leva as coisas ao pé da letra, né? Ela fala que ela canta desde os 5 anos e que a outra irmã dança. E ela fala do beatbox. Ela fala que o beatbox entrou na vida dela na adolescência, fazendo barulho com a boca, tentando fazer ritmo. Ela não sabia que era beatbox. Aí o Danilo pergunta como que ela achava que era. E a outra irmã fala, barulho com a boca. E aí ela fala que depois que entrou no convento que ela soube que se chamava beatbox. E ela fala que usavam de muita criatividade pra trabalhar com a recuperação de dependentes químicos, que elas precisam ser muito criativas. Então, teatro, imitações, dança, música e beatbox, para que a gente possa ficar mais perto dos filhos e das filhas, né, espirituais. Ele pediu uma palhinha aí pra irmã do beatbox, e ela faz o beatbox. Não vou me atrever a fazer aqui um beatbox, nem a pau. E ela fala que tem 4 comunidades, né, da Copiosa Redenção. Tem os padres, tem uma comunidade terapêutica, onde mulheres que estavam no vício das drogas, não aguentavam mais a vida, vão para essa comunidade. Algumas vão grávida, com criança pequena, então elas fazem esse trabalho para cuidar das mães e ajudá-las a ser mães, mesmo que elas ainda não foram mães biológicas, né? Mas elas ensinam a viver essa maternidade, de cuidar, porque a drogadição tira isso da mulher, o cuidar do ser mãe. Então ela fala isso das comunidades. A hora que eu ouvi isso, eu pensei, até falei com meu marido hoje, né? Tem gente xingando elas, tratando mal, julgando, enfim. E aí quando você vai ver a pessoa fica sentada, né, no sofá. Eu não ia falar a palavra aqui pra não ficar feio. Só comentando, só assistindo vídeo na internet, criticando e julgando os outros, mas não levanta do sofá pra servir numa paróquia, pra ajudar irmãos que são dependentes químicos, ou levar comida pros irmãos de rua, ou ajudar, ou ir visitar, fazer parte da pastoral carcerária, ajuda as crianças, vai levar a cesta básica. Não faz a parte que Cristo nos diz, a parte das obras. Muitas vezes Malemar reza o terço, Malemar tá indo na missa. Então assim, o que a gente sempre fala aqui, e que a gente reflete muito em casa, é isso. Eu não posso falar do outro se eu não faço metade do que o outro faz. Aliás, né, às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, elas foram xingadas aí falando que elas eram novas, que elas não sabiam o que estavam fazendo, que elas não estavam honrando a vocação delas. Além delas terem anos na vocação, elas também fazem um trabalho espiritual e o trabalho físico, né, a parte de caridade. Então,
aqui nós temos várias lições, gente. E uma delas é, não posso falar do outro se eu não faço. E eu não posso julgar o outro se eu desconheço totalmente ou só com base naquilo que foi dito. Elas ganharam uma mídia, louvado seja Deus por isso, para que assim elas possam também falar do trabalho delas. E mostrar um outro lado da Igreja Católica que as pessoas não conhecem. Tem muita gente que não conhece. Tem gente que acha que nós somos carrancudos, que a gente é bravo, que a gente só fica rezando o terço, e aqui não é diminuindo o Santo Terço de forma alguma, mas acham que nós só rezamos, que a gente não brinca, que a gente não ri, que a gente não assiste filme, e aí ficam ainda admirados quando a gente sai, quando a gente brinca, quando a gente dança, ou na questão aí que mostrou elas. Inclusive, quando eu falava, né, agora não, porque eu não tenho tanto contato mais com jovens, mas quando eu falava que eu amava hip hop, rap, que eu dançava break, que eu já dancei, as pessoas, nossa, mas você é de igreja. É, sou de igreja. Qual o problema de ser de igreja? Não tem problema nenhum. Eu posso continuar dançando. Num desses trechos, ele comentou que a irmã que dança, ela sempre dançou, desde sempre. E quando o Danilo falou isso, eu lembrei muito do que eu aprendi nos vocacionais que eu vivi e também na minha paróquia. E, claro, com esse encontro com Deus, o encontro de fato com Deus, apesar dos meus pais sempre me ensinarem que era dessa forma. Deus nunca vai tirar as suas características boas. Ou seja, ele não vai te podar falando que você não pode mais dançar, porque a gente sabe que tem religião que não deixa mais você dançar, que você não pode usar roupa preta, que você não pode isso, que você não pode, você nunca pode nada. Então você acaba vivendo um cárcere. Deus te deixa ser livre com as suas características. Talvez o seu jeito tímido, talvez o seu jeito totalmente extrovertido, claro, né, roupas que não agridam o seu corpo, a sua fala, o seu jeito engraçado. Se você dança, se você joga videogame, você pode viver com Deus e sim, vivendo essas características. Pode ver que a irmã foi pro convento e ela continuou dançando, usando isso para a evangelização, usando seus dons, porque isso são dons, são ferramentas que Deus usa, são instrumentos que Deus usa para falar com o outro, para agir em nós e para ao mesmo tempo nos ligar com ele próprio. Então, por que eu tô dizendo isso? Você com certeza tem algum dom. E talvez por você estar na igreja, você tenha esse entendimento errado de que você tem que estar numa caixinha, sabe? Uma caixinha perfeita. Eu tenho que usar tal roupa, eu não posso usar o cabelo solto, eu não posso usar maquiagem, eu não posso usar unha pintada, eu não posso usar tal tênis, eu não posso mais ouvir tal música. Não é assim. O que nós não podemos é viver coisas que nos levam a pecar. Por exemplo, existe o rap bom, antigo, e existe o rap ruim, né? Que é o de apologia, de sexual, enfim, essas coisas. Então, eu tenho que saber separar. Isso que Cristo nos dá. Cristo nos dá o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E elas ensinaram muito bem aí nessa entrevista. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, para que você possa assistir completo, com mais calma. A entrevista durou quase 17 minutos, aproximadamente. Então, assista, vale muito a pena, para que você traga e reflita ainda mais sobre essas questões, tá bom? Me conta aqui, o que você gosta de fazer dentro da igreja? Você gosta de dançar, cantar, rezar, pregar? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui quais são os seus dons, eu vou ficar muito feliz. E se você conhece alguma congregação que você tem muito carinho, por exemplo, eu tenho carinho pelas Paulinas, Comunidade Canção Nova, deixa aqui, porque talvez muitos não conheçam, como alguns não conheciam a questão da copiosa redenção, tá bom? Lembrando que todos os comentários, filho amado de Deus, essas regrinhas aqui, tá bom? E não esquece de deixar meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react, tchau! Vocação.